Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Jaqueline Félix e aqui nesse canal eu ensino dicas de renda extra, tutorial de marketing e muito mais para você ganhar dinheiro no conforto da sua casa. No vídeo de hoje eu quero ensinar para vocês como vocês podem fazer direto no Canva grátis um convite de aniversário animado, sabe aqueles convites que você recebe no WhatsApp animado, que se você vai fazer direto para você, você já vai ter uma economia aí, porque você não vai gastar com aqueles convites impresso e vai ter um convite super bonito para o seu cliente. Outra, se você quer fazer uma renda extra, quer ganhar algum dinheiro com isso, você já consegue ter lucros com esse tipo de trabalho. Se você quer aprender a ganhar dinheiro com isso, já fica até o final desse vídeo que eu vou te ensinar tudo sobre como você pode vender, precificação do produto logo depois do tutorial. Então, vamos lá para o nosso tutorial, onde eu vou mostrar para vocês como você pode fazer esse convite animado direto no Canva. Bora lá? Estou aqui na minha página principal do Canva. Eu vou aqui em criar um design e aqui eu vou pesquisar por Stories do Instagram. Eu gosto de utilizar esse formato porque é o tamanho do celular, né? Então ajuda bastante. Ele abriu para mim uma nova tela. E aqui agora eu vou pesquisar por elementos baseados naquilo que eu quero. O tema desse meu convite vai ser futebol e eu vou utilizar apenas elementos gratuitos. Se eu pesquisar aqui por futebol em design e for em modelos, você vai ver que já tem alguns modelos de coisas relacionadas ao futebol. Mas eu vou pesquisar também por soccer game e também por convite de futebol. Ou posso pesquisar convite de aniversário futebol. Já tem algumas coisas. Eu vou escolher algumas desses modelos prontos para que eu possa tirar como base. Não especificamente de futebol, mas você pode pesquisar elementos que tenham coisas que você acha bacana para utilizar. Você pode utilizar uma coisa de uma coisa de outro, porque eu não quero usar nada pronto, eu quero criar algo do zero, tá? Então eu vou utilizar alguns elementos aqui para estar me ajudando nesse processo de criação. No total acabei escolhendo três artes que eu achei bacana, que tinham elementos bacanas que eu vou utilizar cada uma em uma parte desse processo de criação. Você vê que nenhuma tem a ver com o tema, porém serão bacanas para utilização. Agora aqui em elementos, eu vou pesquisar por futebol, que é o meu tema. Vou ver algumas cores específicas, tirar coisas que eu já sei que de alguma forma eu não vou utilizar de nenhuma forma. E aqui em elementos, ainda pesquisando por futebol, eu fui em busca de um fundo para colocar, tá? Eu comecei testando com essa bola, só que eu tinha uma ideia, ou depois para o campo de futebol, mas a minha ideia era colocar alguma coisa relacionada a vídeo. Esses que estão marcados com coroinha significa que são Pro, tá? Então você precisa assinar o Canva para estar utilizando. Se você tiver interesse, eu vou deixar o link aqui na descrição para você assinar o Canva, tá? E aqui, aí eu fui pesquisar em futebol vídeos, para me encontrar algo que eu queria que fosse algo animado, né? Esse convite fosse animado de alguma forma. Então eu fui colocar um fundo animado, fui pesquisar algumas coisas relacionadas a futebol. E eu encontrei um que eu já estava meio que na busca dele, que eu acho bacana. E esse que é o cara soltando, né? Batendo a bola pro gol, né? Não sei a palavra específica, mas aí eu fui testar para ver como que ficava. Achei que ficou de uma forma bem bacana
E aí eu resolvi que seria esse o meu fundo base, tá? Aqui em elementos, continuei pesquisando, tá? Fui pesquisar algumas outras coisas, sempre aqui em elementos para pesquisar coisas que possam agregar e implementar o seu projeto, tá? Coloquei um retângulo, coloquei ele no verde, um verde mais relacionado ao futebol ali, tá? A cor de gramado, já mudei alguns elementos para esse verde, você vai ver ali que eu mudei esses elementos. Coloquei esse fundo, eu fui em transparência no menu principal e coloquei 70, testei, depois eu preferi deixar em 80 essa transparência, tá? Testei para ver como que ficaria, sempre testando para ver como que vai ficar o projeto, como que vai se relacionar, tá? Isso é bacana. E aí depois eu peguei aquele retângulo que eu já tinha pegado inicialmente verde, coloquei ele ali, coloquei ele numa transparência também em 14, deixei em 20, tá? Depois acabei deixando em 20, coloquei ele para ficar mais nesse tom de verde, tá? E o que eu tinha colocado de fundo da transparência acabei tirando. Fui aqui em outra imagem que eu já tinha pegado um elemento que eu tinha gostado da forma que estava a letra, agrupei tudo, selecionar, agrupar, apaguei o que estava e copiei e colei ele ali nessa parte, tá? Das informações. Alterei a data, tirei esse chapeuzinho porque não tinha relação, juntei, agrupei tudo, deixei um tamanho que fosse mais relacionado à arte e alinhei ali, tá? Quando você juntar tudo, você vai conseguir ver melhor a dimensão. Aí alterei algumas cores em relação aos ícones, para algumas cores que tivesse mais relação, porque a gente utilizou um outro elemento base, né? Então, fui fazendo essa alteração de cores aí dos elementos, tá? Depois, algum desses elementos eu tirei, porque o meu cliente não queria algo um pouco diferente. Vocês vão ver que eu tirei. Sempre juntando e agrupando tudo, agrupei para alterar as cores. Se ele não alterou tudo, não sei porquê, mas aí eu fui alterando as cores de forma separada e alterando tudo para a cor que eu iria utilizar ali, né? Mais relacionada, porque o tema era futebol, então era mais branco, verde, amarelo, preto, que eram as cores que iriam utilizar no aniversário. É sempre bacana você perguntar para o seu cliente ou verificar também na sua festa o que vai utilizar para que tudo tenha essa relação. Alterei também as informações, né? O endereço para o endereço da onde era respectivamente o meu evento. E já alterei a cor do endereço, né? A cor branca, que era a cor que eu estava alterando já. Vim novamente para alinhar essa parte da idade, né? E alterei as cores dessas estrelinhas, que eram elementos que já estavam, e nesse momento eu decidi manter, tá? Alterei, continuei fazendo esse processo de alteração de cores, e comecei a alterar questões de informações também. E fui para alterar a fonte, porque eu estava usando uma fonte e eu decidi usar outra. Tava glacial e eu resolvi utilizar Amarante. Não sei se é assim que descreve, mas ela tá aqui, sinalizada aqui ao lado. Então, se você pausar o vídeo, você consegue ir ver ela, tá? Alterei todo o texto para essa fonte, continuei fazendo sempre o alinhamento. Eu utilizo margem e sangria, tá? Caso você faça impresso, não esqueça de utilizar sangria. E utilizei a margem também para estar sempre deixando muito bem alinhado todo o trabalho que eu faço dentro da margem,
Acho que o alinhamento fica melhor. Alterei essa letra aí para a fonte Edo, tá? Que é a fonte que está utilizada ali em cima para o nome, tá? E alterei aqui para informação. Depois você vai ver que eu passei esse 29 para o lado, porque mais para frente eu fiz uma pequena alteração em relação à imagem. Alterei questões de informações também e alterei as cores aí, o que faltava, o que estava rosa, deixando dentro da paleta de cores e as informações dentro daquilo que deveria ser realizado, tá? Retirei alguns elementos que eu achei desnecessário no momento, alguns elementos extra, e eu já venho para conferir, agrupo e alinho tudo. Sempre faço, pego de fora para dentro o mouse, ou você com o próprio celular, você consegue, se você seleciona tudo, você agrupa tudo e consegue alinhar todas as informações. Isso é muito bacana. E depois disso eu já fui verificando e alterando o que era necessário, porque isso, como a gente estava trabalhando um tema base, eu alterei tudo para que ficasse mais relacionado possível com esse tema, né? Quando você utiliza uma template base, não precisamente você precisa utilizar aquilo, mas você vai testando, ó, eu sempre vou testando, olhando, para ver como está ficando para mim fazer esse tipo de alteração. Depois disso, eu resolvi utilizar, acrescentar alguns elementos de futebol. Então, em elementos, eu pesquisei por futebol e aqui em Ver Tudo, você vai encontrar vários elementos. Lembrando que o que está com a coroinha, eles são indicativos do Canva Pro, tá? Que o link já está na descrição, mas nesse caso eu estou utilizando apenas elementos gratuitos. Peguei essa bola de futebol que eu já sabia que tinha aqui, porque eu tinha utilizado ela na época da Copa do Mundo. E comecei a adicionar a bola aqui, porque já que o tema era futebol, é uma coisa relacionada. Adicionei essas bolas ao canto. Eu tinha feito um teste de uma margem pontilhada, só que daqui a pouco eu fiz uma alteração, eu tirei ela. Essa margem pontilhada, porque eu resolvi fazer de outra forma esse campo de futebol. No momento, as bolas, ó, aí sempre visualizando, você clica na imagem ou lá em cima, na onde que tá essa questão de tempo, você clicando lá, você consegue visualizar a sua imagem. Ainda no elemento de futebol, peguei esse desenho de campo de futebol, fui aqui em editar imagem. Aqui em editar imagem, você vai encontrar aqui, você consegue fazer alterações de cores. E se você for em Dual Tone, aí você escolhe uma das opções. Eu sempre utilizo essa Fusca, né? Fusca. E troquei as duas cores para branco. Cliquei em aplicar. Virei também ele para ficar no sentido da imagem. Alinhei para o tamanho certinho e coloquei em posição para trás, para que fique atrás dos outros elementos. Depois disso, ele demora às vezes um pouquinho, mas se você for, ou você pode, se eu colocasse para trás de tudo, ele ia ficar atrás do vídeo e da margem que a gente colocou. Então eu fui colocando para trás até ficar atrás, se eu queria a frente do vídeo, né? Mas atrás da bola. Apaguei alguns elementos ali, aquele pontilhado que eu tinha adicionado. E aí comecei a ajustar os textos dentro dessa parte do campo e os elementos também, a bola, para que ficasse relacionado ali com o campo. Já que eu tinha adicionado essa parte do campo, eu adicionei essas informações aí para ficar alinhado de forma certinha. Vou visualizando sempre. Você vê que agora ficou um pouco desalinhado, então eu precisei apagar algumas informações
e deixar apenas outras para que ficasse da forma correta. Eu já vim aqui arrumando essa parte da letra, né? Como tinha essa base aqui embaixo, que já era parecida, relacionada ao campo de futebol, a questão era se assemelhar. Então, eu peguei essas informações de baixo e trouxe elas para cima, né? Que é a data, né, do dia que era o evento. E as informações do dia, o horário. É sempre importante você ter essas informações muito claras, para que qualquer pessoa consiga visualizar elas todas essas informações de forma clara e objetiva, tá? Sempre relaciona com isso para você deixar as informações claras, porque você tem um convite que não seja só algo bonito, mas também usual para o seu cliente. Quando você coloca ali, ó, ele já mostra o alinhamento para você. O Canva, ele tem essa função que ele já te agiliza nesse processo. Apaguei a informação que tinha embaixo, né? Já que eu iria utilizar a de cima, essa não seria mais necessário. E visualizei novamente, como falo sempre, analisando para ver como que ia ficar. Agrupei, alinhei para dentro da margem essas informações, deixei elas alinhadinha, baseada no texto, tá? No texto, margem, tá? E aí comecei a fazer esse processo de alinhamento e alterar essa questão de informações em relação a outras partes, né? Como o endereço, que eu adicionei uma informação adicional ali. Aí depois resolvi mudar a forma que eu tinha escrito, deixar mais claro, como eu falo sempre, deixando bem claro e objetivo as informações, tá? Coloquei aí o local já para sinalizar específico. Eu escrevi, mas eu poderia também utilizar aquele símbolo do GPS ou algum informativo que seria bacana também para ajudar, tá? Você viu que eu deixei alinhado aí a questão de informações, copiei e colei em relação ao ano, para que eu pudesse colocar em relação ao nome. Como tinha um local específico, né? Eu preferi colocar o nome do local, que seria mais fácil para os convidados visualizarem, tá? Decidi isso com a cliente, que seria mais fácil, tá? E adicionei essas informações, visualizei para ver como que ia ficar, isso daí, e já fui para as demais alterações, tá? Nesse momento estava um pouco em dúvida do que eu iria fazer em relação a essa, mas resolvi que eu iria colocar um textinho, conto com a sua presença, já que era um evento infantil, eu vi que utilizavam bastante essas informações. Tudo bem simples, porque foi o pedido da cliente. Vou tentar trazer para vocês um convite mais animado, com mais informações também, tá? Vou tentar trazer um vídeo na próxima semana aí para vocês com esses dados. Aí eu coloquei esse conto com a sua presença dentro ali do campo do gol, né? E alterei algumas informações, alinhei, resolvi mudar o 29, já que seria nessa mesma data, no ano, achei que seria mais interessante colocar ao lado, porque eu não achei muito bacana no meio desse negócio, né? Como tinha essa parte, eu poderia ter colocado um elemento também, ou ter apagado de alguma forma, tá? Mas como ficou esse risco no meio, sabe? Eu achei que não estava bacana em relação à letra. Eu apaguei, alterei para o lado a informação. Como estava a outra, ficou um lado o dia e o horário, o outro a data e o mês. Aí eu já fui para salvar. Você vai em compartilhar, escolhe o tipo, né? Eu salvei em MP4, como tinha um vídeo, era de alguma forma animado, salvei em MP4, senão você pode salvar em PNG ou JPEG.
e ele baixou. Depois que salvou, eu resolvi colocar uma bola aí no centro para não ficar esse risco. Esse risco estava me incomodando um pouco. Então, eu fui Ctrl+C, Ctrl+V na bola que eu já tinha utilizado, centralizei ela e coloquei num tamanho específico aí em relação para que ficasse centralizada. Aí, dessa forma, eu achei de uma forma mais bacana e eu gostei mais da forma que ficou. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Já deixa aqui no comentário tutoriais que você gostaria que eu gravasse para que ajude vocês tanto em renda extra quanto facilitar o trabalho de vocês dentro da sua residência, ou se você quiser fazer uma festinha, alguma coisa, para estar te ajudando, tá bom? Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não deixe de deixar o seu comentário, o seu like, compartilhar esse vídeo com uma amiga que gostaria de saber dessas informações, alguém aí talvez que você conheça que esteja procurando uma renda extra, porque é sempre bom, né? Então, compartilhe esse vídeo para que eu possa trazer mais conteúdos desses para vocês. Já deixa o seu like, se inscreva no canal. Temos vídeos aqui a partir agora, sempre, toda terça e quinta às 7 horas da noite, tá? Um beijo e até mais!